Meus amigos, minhas amigas, o mundo não gira, ele capota, né? O Inter contratou Abel Braga para treinar o time nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e o Bragantino para tentar escapar do rebaixamento. E por que o mundo não gira, ele capota? Porque o Abel volta ao Beira-Rio com a diretoria que escorraçou ele e junto com o Abel volta outro cara que foi mandado embora do Beira-Rio. Eu vou dividir com vocês aqui informações sobre essa volta do Abel, essa volta que inclusive faz ele contrariar recomendação médica e um acordo que ele tinha feito com a própria família, tá? O Abel aí ele é o menor dos culpados, né? Eu vou dividir com vocês também informações de bastidores sobre a saída do Ramon Dias e a gente vai tentar desenhar o que vai acontecer com o Inter nos próximos dias, naquela que é a semana mais importante, eu não tenho dúvida nenhuma, dos últimos 20, 30 anos da história do Inter. Bora? Então bora. Ó, Abel Braga está confirmado, ele treina o Inter contra o São Paulo na Vila Belmiro e também contra o Bragantino. A primeira informação aqui é que o Abel ele foi contatado ainda depois do jogo contra o Vasco. Rápido parênteses, eu estou nesse momento na cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigon, no Vietnã. Estou aqui no Distrito 1, tem uma praça aqui no fundo, né? Eu estou 10 horas à frente em relação ao fuso brasileiro. Eu assisti o jogo do Inter contra o Vasco. A atuação do Inter em São Januário foi patética, né? E a informação que eu tenho é que, ainda em São Januário, a diretoria do Inter decidiu que ia demitir o Ramon Dias e o Emiliano Dias. A atuação do Inter foi muito ruim e a postura do Inter também, né? Porque o Inter disse que não queria jogar, etc, etc. Imagine os jogadores ouvindo do presidente do clube e do treinador de que eles não tinham que jogar. Bom, eu já tinha dividido com vocês aqui, saindo do jogo, indo para a saída do Ramon Dias, a demissão do Ramon Dias, eu já tinha dividido com vocês aqui que havia uma pressão muito grande dentro do Inter para a saída do Ramon Dias, tá? Porque ele foi contratado com base naquela ideia de assim, ele vai chegar e vai mobilizar e vai dar um poder anímico pro Inter. E há muito tempo se viu que o Inter mudou formação, mudou escalação, mudou radicalmente a escalação, tentou aqui, tentou ali, mas a única coisa que o Inter do Ramon Dias e do Emiliano Dias não mudou foi a questão anímica. Então o grande motivo, o grande argumento para o Ramon Dias treinar o Inter nunca apareceu. E o trabalho do Ramon Dias, vamos combinar, é um dos piores trabalhos que eu vi nos últimos anos na dupla Grenal. Tá? Comenta aqui embaixo um trabalho pior do que o do Ramon Dias. Tá? Porque esse é um dos piores. Tem 3 vitórias. 3 vitórias só. Um time que mudou de cima para baixo, de baixo para cima e nunca teve solidez, né? Só que o grande ponto é que a pressão para a demissão do Ramon Dias, ela existia há muito tempo. Muito tempo. E o Inter demorou para agir. E o Inter resolveu agir justamente no decorrer da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi uma rodada terrível, né? Porque o Inter tomou 5 do Vasco. E o Vasco é uma equipe instável, vamos deixar assim, tá? Aí o Inter toma 5 do Vasco. O Vitória ganha do Mirassol, 2-0. E o Santos faz 3 no Sport. Então a rodada foi terrível. E o Inter muda justamente no momento em que agora não depende mais dele, porque o Inter está na zona do rebaixamento. Então, o Inter, que agora busca uma mobilização, ele passou as últimas semanas dizendo que não era preciso. Mesmo com pessoas dentro do Inter dizendo, olha, existem problemas aqui, está na hora de agir, está na hora de mexer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o Inter não fez, né? A gente já tem falado aqui no canal há bastante tempo, se tu chegou aqui pela primeira vez pode te inscrever e ativar as notificações, das limitações do Inter, né? Mas isso fica para o segundo plano. A busca pelo Abel é a busca por uma mobilização, um ambiente de mobilização. Para o jogo contra o São Paulo, mas também para o jogo contra o Bragantino no Beira-Rio, na última rodada. Né? Que já não tinha mais clima para o Ramon Dias e para o Emiliano, para o time deles. Então assim, um trabalho ruim, de um técnico retrógrado, de um assistente que quer ser treinador, mas que se mostra que não está preparado, dá lugar para um treinador histórico, para uma figura histórica no Inter, que disse à família que não treinaria mais. O Abel Braga falou para a esposa e para os filhos que não queria mais ser técnico, tá? E o Abel revelou isso numa entrevista que ele concedeu a mim, na sala da casa dele, no Rio de Janeiro,
Eu fui lá, essa entrevista está na íntegra aqui no canal, né? E ele disse, olha, eu não tenho mais condições de ser treinador. Não tenho condições de saúde, o meu plano é trabalhar de uma outra maneira. Tá? Ele recém tinha saído do Vasco. Mas ali, nessa mesma entrevista, ele contou muitas histórias da relação dele com o Inter e com os colorados. Um dos caras que ele tem uma ótima relação está de volta ao Inter com ele, o Hélio Carraveta, o professor Hélio Carraveta, que foi escorraçado do Beira-Rio. Tá? A câmera está se mexendo porque ela tá escorada aqui e está batendo um ventinho legal, tá? O Hélio Carraveta, ele foi mandado embora do Inter, assim, sem mais nem menos, com quase 3 décadas de Beira-Rio. E o Hélio Carraveta está de volta com o Abel Braga. E o Abel, na mesma entrevista, disse, olha, eu tenho uma relação muito grande com vários colorados e tal. O Abel, em dezembro, janeiro, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o litoral gaúcho encontrar o Hélio Carraveta e tal. Então são essas duas figuras históricas que já prestaram muitos serviços ao Inter, que chegam com a missão de mobilizar o ambiente para que o Inter saia dessa situação. O mais curioso aí é que o Hélio Carraveta foi escorraçado por essa diretoria, que está no Inter, e o Abel Braga também. O Abel Braga, vice-campeão brasileiro do Brasileirão de 2020, ele é demitido pelo presidente Alessandro Barcelos, que busca o Miguel Ángel Ramírez. Né? Então, por isso que eu digo no começo do vídeo que o mundo não gira, ele capota. Agora é o Abel e é o Hélio Carraveta. Essa dupla que é a tábua de salvação de um momento muito delicado na história do Inter. Tá? A informação do Jairo Vinck é que o contrato é só por 2 jogos. Pode ser que o Abel siga em 26 como coordenador técnico, que é o cargo que ele quer desempenhar na carreira dele. Tá? E a informação também é do Jairo Vinck de que a primeira opção do Inter não era o Abel. A informação do Jairo Vinck é que a primeira opção do Inter era Odair Hellmann, no Atlético Paranaense. E que o Odair não conseguiu se desvencilhar do Atlético. O Odair já tinha sido citado nos bastidores lá atrás, quando o Roger caiu. Mas as pessoas do Inter com quem eu falei na época me disseram não foi feito contato. Agora o Jairo traz a informação de que o D'Alessandro ligou para o Odair e o Odair disse eu não consigo sair daqui. E o próprio D'Alessandro foi quem ligou para o Abel Braga para fazer o meio de campo, porque o Abel não tem uma boa relação com a atual diretoria. Então a gente tem a busca de uma figura histórica como Abel para tentar salvar o Inter do rebaixamento. Eu confesso para vocês, a gente faz live aqui segunda, quarta e sexta, né? De manhã bem cedo pelo horário de Brasília. Que eu fiz uma simulação tempos atrás que eu imaginava só uma vitória do Inter até o final do campeonato, na última rodada contra o Bragantino. Mas eu não imaginava que o Inter tomaria goleada, que o Inter jogaria tão pouco, né? E na simulação que eu fiz, o Inter escapava do rebaixamento. Mas eu estou dizendo para vocês aqui hoje, deixa eu ver que dia que é, meu relógio desligou. Hoje, a tendência é o Inter ser rebaixado. A fortíssima tendência é o Inter ser rebaixado. E o jogo, sempre tem um jogo emblemático de rebaixamento, né? A gente no Brasil gosta de pegar isso, né? Esse jogo aqui decretou o rebaixamento. A meu ver, a derrota para o Vasco é a derrota que define o rebaixamento. Pelo placar, pela atuação e pelo contexto da rodada. A vitória do Santos, a vitória do Vitória em cima do Mirassol. E ainda tem o Fortaleza, né? Fortaleza, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não entrou em campo ainda. O Fortaleza pode ganhar e se ganhar entra na briga para sair da zona. O Fortaleza. Então, hoje, nesse momento, o Inter está na zona e ele está muito perto de ser rebaixado. Só uma figura como o Abel Braga é capaz de dar esperança. Porque se não fosse o Abel, se o Inter não tivesse contratado o Abel, essa próxima semana agora, do jogo contra o São Paulo, do jogo contra o Bragantino, seria de melancolia. Né? Ruminação dessa história de já caiu, já caiu. Agora tem um fio de esperança no nome de Carlos Abel Braga da Silva. Né? E que fique muito claro aqui, acho que todo mundo concorda, que o Abel é o menor dos culpados. Ele foi convocado, ele aceitou a ligação e ele vai. Esse jogo contra o São Paulo ainda tem essa mística, né? Inter e São Paulo, Inter do Abel contra o São Paulo, 2006, aquela história toda. Esse jogo contra o São Paulo na Vila Belmiro é um jogo muito delicado. O São Paulo vem de uma goleada para o Fluminense.
E se o Inter não vencer o jogo, entra na última rodada muito pressionado e não vai depender dele. E aí fica muito insustentável, mesmo que o adversário seja o Bragantino, que não é um grande adversário, enfim, né? E essas duas rodadas, elas são muito importantes para o futuro do Inter. O Inter tem uma dívida que, se não bater em um bi, com B de bola, agora, na virada do ano, vai bater no ano que vem. Um bi de dívida, com categorias de base sucateadas, que não tem formação e não tem resultado, um elenco que não tem muitos jovens para botar dinheiro no caixa. Então, se o rebaixamento acontecer, é um rebaixamento quase como arrasa quarteirão. Para não dizer que arrasa quarteirão, tá? Então, é uma semana extremamente importante para o Inter e que vai se basear muito na figura do Abel e provavelmente também do D'Alessandro, tá bem? Ó, deixa o teu like no vídeo aí, tá bom? E com essa situação, eu tô de férias, né, como vocês sabem, quem é inscrito aqui no canal há mais tempo, né, quem chegou agora, estou de férias. Mas essa situação se impõe, né? Então a gente vai voltar a falar aqui sobre isso. E tem muita gente aqui mandando mensagem sobre umas outras informações aí do outro lado. Fica ligado que eu também vou gravar algumas coisas que estão aparecendo, tá? Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.